Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma aula da Herbis Curso, certo? Nosso foco de hoje é entender a circulação fetal. E de antemão, eu já vou adiantar para vocês que nós iremos ver como funciona a circulação fetal. Antes, eu vou dar uma resumida de como é a circulação no geral, beleza? Para a gente não estar aqui falando de átrio, ventrículo, veia cava e a gente ficar sem entender de como é isso no adulto, por exemplo. Então eu acho interessante a gente ver primeiro um resumão de como é essa fisiologia, depois ver no feto. E ainda vai ter ainda vamos ver também quando o bebê nasce, quais são as mudanças que ocorrem, beleza? Uma aula completa aqui na Herbis Cursos. Eu vou me diminuir, né, que o foco aqui é aprender. E vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Circulação fetal com Herbis Cursos. Como eu havia comentado, eu vou tentar explicar aqui como é a circulação, no geral, para depois a gente ver a fetal. Eu imagino que todos já são familiarizados com esses nomes, átrio, ventrículo, mas nosso coração ele tem 4 cavidades. Ele tem o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O lado esquerdo e direito do coração de um adulto, ele não tem comunicação. Então o sangue do átrio direito não passa para o sangue do átrio esquerdo, por exemplo. Então não tem ali a mistura de sangue com diferentes teores de oxigenação, beleza? Essa é uma característica por exemplo, aqui da minha circulação nesse momento. E como é, Kaique, que funciona geralmente? Nós vamos ter a grande e a pequena circulação, certo? Resumindo, a grande circulação é quando passa pelo corpo inteiro, distribuindo oxigênio e pegando gás carbônico, além dos nutrientes, é claro. E a pequena circulação é quando envolve coração e pulmão, que é para justamente fazer a hematose, certo? Não é o nosso foco que está explicando tudo isso agora. É apenas para termos uma noção. Então, como é, Kai, que funciona, basicamente? Nós vamos ter a veia cava inferior. Eita, eu já risquei demais aqui. Perdão. A veia cava inferior aqui embaixo, ó, a setinha. A veia cava inferior, responsável, no geral, pelos membros inferiores. Então, ela vai trazer o sangue lá de baixo para cá. E aí, aquilo, Kaique, como é que eu vou saber se é veia ou artéria? Lembre, o que chega no coração é veia. O que sai do coração é artéria. Lembre desse jeito. Não tente lembrar qual tipo de sangue que passa, porque existem variações. Lembre desse jeito. Veia é quem chega, artéria é quem sai. Beleza? Então a veia cava inferior, ela chega aqui no átrio direito e também chega quem, Kaique? A veia cava superior. Então percebam, são duas veias chegando aqui, trazendo sangue de regiões diferentes para o átrio direito. Aí do átrio direito, esse sangue, ó, a seta aqui, vai passar pela válvula tricúspide e vai chegar no ventrículo direito. Tranquilo, né? Tranquilo, Kaique. Você disse que a veia cava superior e inferior trouxe o sangue, com a oxigenação menor, visto que passou pelo corpo, chegou no átrio direito, desceu para o ventrículo direito. E aí, Kaique, vai para onde agora? Do ventrículo direito, esse sangue vai subir, ó, pelo tronco pulmonar e vai ir pela artéria pulmonar, vai chegar nos pulmões. Lá vai ter a troca gasosa, a famosa hematose, e aí vai retornar pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Então percebam, eu já intercalei com a pequena circulação. O sangue já foi lá no pulmão e voltou para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele desce para o ventrículo esquerdo, e aí do ventrículo esquerdo ele sai pela válvula da aorta, chega na artéria aorta, ou ela aqui, e daí vai para o corpo inteiro. Aí vai ter o tronco branquicefálico, a carótida comum e a subclávia, que se divide aqui em 3, e a aorta descendente, que depois vai para os membros inferiores novamente. E aí você reinicia todo o processo. Então, veia cava, inferior e superior, átrio direito, do átrio direito desce para o ventrículo direito, vai para os pulmões, pelas artérias pulmonares, retorna para o átrio esquerdo, pela veia pulmonar, desce para o ventrículo esquerdo e sai pela aorta, pela artéria aorta, para o corpo. Então, no geral, essa é a circulação aqui em nós adultos. Beleza? Kaique, por que você parou esse momento, esses 5 minutinhos para falar disso? Porque nós vamos falar esses mesmos nomes no feto. Eu não vou ficar comparando o tempo inteiro, eu espero que vocês tentem fazer essa comparação e no final a gente vê o que foi diferente. Beleza? Então vamos lá, circulação fetal. O sistema cardiovascular fetal é designado para servir às necessidades pré-natais e permitir modificações ao nascimento que estabelecem o padrão circulatório neonatal. Então percebam,
A circulação fetal, ela tá ali para estabelecer aquele bem-estar do feto. E quando ele nasce, ainda vai passar por algumas modificações, beleza? Anatômicas. A boa respiração no período neonatal, né, de acordo com a referência de Murray, de 1 a 28 dias depois que nasceu, é dependente de alterações circulatórias normais que ocorrem no nascimento, que resulta na oxigenação do sangue nos pulmões quando o sangue fetal interrompe seu fluxo através da placenta. Nós vamos explicar melhor esse passo a passo, mas vale lembrar o quê? Nós já tivemos aula de placenta e lembre, as artérias espiraladas do endométrio da mãe trazem o sangue oxigenado para o feto e as veias endometriais levam o sangue com gás carbônico e resíduos da placenta de volta para o sangue da mãe. Então, artérias espiraladas da placenta levam o sangue oxigenado e as veias endometriais trazem para a mãe de volta o sangue pobre em gás oxigênio. Beleza? Na vida pré-natal, os pulmões não fornecem troca gasosa. Muito importante. Percebam que os pulmões aqui, né? Vai de literatura, mas eles geralmente estão cheios de líquidos. Eles ainda não estão trabalhando, fazendo a hematose, a troca gasosa. Então, eles não fornecem troca gasosa. E os vasos pulmonares, eles estão vasoconstritos, eles estão estreitados. Então, vamos supor que eles fossem assim, são assim no adulto, e no feto ele está constrito, ele está mais com o seu raio menor. Beleza? E aí nós vamos ter 3 pontos que ocorrem em mistura de sangue. Aí você fala, Kaique, você me disse que no adulto não tem mistura de sangue. Muito importante. Então quer dizer que no feto tem? Pois é. Então é uma diferença muito grande que você percebe que até ele nascer, a ideia é que esses 3 pontos de mistura de sangue não existam mais. Kaique, onde é que ocorre? No ducto venoso, no forame oval e no ducto arterioso. Kaique, eu tenho que lembrar esses 3 nomes? Tem sim. Você, meu aluno da Herbis Curso, vai ter que lembrar esses 3 nomes. Não é difícil, certo? Vocês podem ver que os nomes são tranquilos. Ducto venoso, numa veia. Ducto arterioso, numa artéria. E forame oval. Beleza? Vamos ver aqui o passo a passo do que cada um é responsável. Então vamos lá. Circulação fetal agora no seu processo fisiológico. O sangue altamente oxigenado e rico em nutrientes, ele chega, né? Ele vai sair da placenta sob alta pressão para a veia umbilical. Muito importante. Então quer dizer que o sangue lá, que chegou na placenta pelas artérias espiraladas endometriais, eles chegam na veia umbilical com alta pressão. Aí você fala, Kaique, então quer dizer que na veia umbilical passa sangue oxigenado? Isso. É comum acharmos que em veia passa sangue pobre em oxigênio. Porém, na veia umbilical, o sangue ele é altamente oxigenado no feto. Beleza? E aí, então, essa veia umbilical ela vai subir e ela vai chegar ali em contato com a veia cava e o fígado. Nós vamos ver na imagem. Ao aproximar-se do fígado, aproximadamente metade do sangue passa diretamente para o ducto venoso. E o que é o ducto venoso? Ele é um vaso fetal que conecta a veia umbilical à veia cava inferior. A imagem está aqui, pronto, perfeito. Deixa eu desenhar para ver se você consegue entender. A veia, aqui tem a placenta, certo? Kaique, o que é isso, Kaique? Isso aqui é a placenta. Placenta. Dela vai sair a veia umbilical. A veia umbilical está rica em oxigênio, lembram que eu falei? Rica em oxigênio. Quando ela chega ali na proximidade do fígado, esse aqui é o meu fígado, certo? Não me julguem. Ela vai ocorrer o quê? Metade do sangue. Deixa eu desenhar logo toda a estrutura para a gente tentar entender. Uma parte vai vir para o fígado, digamos assim, e outra parte aqui já vai direto para a veia cava inferior, que seria a maior aqui, que depois essa daqui encosta e junta. Certo? Para vocês tentarem entender o processo, depois a gente vê na imagem melhor. O que acontece? O sangue rico em oxigênio chega aqui. Metade do sangue vai para o fígado e a outra metade passa aqui por esse ducto, que é o ducto, esse daqui que está essa setinha aqui, é mais grossa, vermelha, é o ducto venoso. E aí metade do sangue oxigenado passa direto para a veia cava inferior. Percebem que uma parte foi para o fígado e uma parte já foi para a veia cava inferior. Aí você fala, Kaique, esse que foi para o fígado, ele também vai para a veia cava inferior depois. Ele também vai voltar. Beleza?
Consequentemente, esse sangue não passa pelo fígado. Então, 50% do sangue passa pelo fígado e os outros 50% passa pelo ducto venoso. Aí você fala, Kaique, e qual é o problema disso? Por quê? Não é nenhum problema, né? Mas qual é a consequência? A veia cava inferior, ela tem um sangue ali que está com a saturação de oxigênio menor, ou seja, ela tem menos oxigênio. E por que mesmo? Porque o sangue que chegou nela passou pelos membros inferiores. Essa veia cava inferior, ela vem lá de baixo. Então, quando tem esse contato com a veia cava inferior, o sangue nela já é menos oxigenado. Eu vou falar pouco, certo? Mas não é tão pouco assim. É 70%. É pouco oxigenado. E aí, quando o sangue da veia umbilical chega, ele está altamente oxigenado. Então, eu estou misturando, ó, o sangue altamente oxigenado da veia umbilical com o sangue pouco oxigenado da veia cava inferior. Por causa de quem, Kaique? Do ducto venoso. O ducto venoso faz essa mistura. Beleza? E aí, deixa eu mostrar na imagem, né, pra gente entender melhor agora. Deixa eu ver, acho que com o amarelo dá pra ver. Aqui, isso tá acontecendo aqui. Eu vou circular e eu vou apagar só pra chamar a atenção de vocês, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Percebem, ó? Veia umbilical, aqui, ó. Veia umbilical. Tá como ela, Kaique? Rica em oxigênio. Veio lá de baixo, rica em oxigênio. O sangue riquíssimo em oxigênio chegou aqui. Pronto, vamos deixar o sangue parado. Vou pegar outra cor e vamos aqui para baixo. Percebem que é, ó, veia cava inferior. Ela vem aqui, toda essa estrutura aqui é dela, certo? Então ela pegou sangue dos membros inferiores aqui, ó, que já tiveram a troca gasosa. Você fala, Kaique, por que ele tá azul? Porque ele tem o baixo conteúdo de oxigênio. Então, ó, esse sangue que tá vindo aqui, né, que vocês estão vendo que eu tô fazendo de verde aqui, ó, ele está com baixo teor de oxigênio na veia cava inferior. Enquanto o da veia umbilical, ele tem o que? Está vermelho, tem um alto conteúdo de oxigênio. E aí, por causa aqui, ó, do ducto venoso, vai passar uma parte desse sangue e vai desembocar na veia cava inferior. E aí eu vou circular de... Que cor, meu Deus? De preto mesmo, né? Aqui. Pronto, aqui, ó. Você teve uma mistura de sangue. Por que, Kaique? Porque o ducto venoso pegou esse sangue altamente oxigenado da veia umbilical e levou em contato direto com o sangue da veia cava inferior, que estava com baixo conteúdo de oxigênio, porque já tinha feito trocas gasosas nos membros inferiores. E os outros 50% do sangue, lembra que a gente dividiu em dois? Os outros 50% vieram aqui para o fígado, e depois eles também voltam lá para a veia cava inferior. Porém, a grande importância aqui é no ducto venoso. Nós tivemos aqui a nossa primeira mistura de sangue, né? É comum em algumas literaturas falar efeito Shunt, que é quando você mistura um sangue pobre em oxigênio com um sangue rico em oxigênio. Espero que tenha dado para entender como funciona o ducto venoso. Então, essa é a mistura de sangue da veia umbilical com o da veia cava inferior. O fluxo sanguíneo através do ducto venoso é regulado por um mecanismo esfincteriano próximo à veia umbilical. Ou seja, nós temos um esfíncter ali. Quando ele se contrai, mais sangue passa para o fígado e menos para o ducto venoso. Kaique, você pode mostrar? Eu vou apagar aqui, né? A gente já explicou. Aqui nessa região, vocês podem ver, ó, que tem um esfíncter. Estão vendo que ele está... Se vocês podem apertar a vista aí, ele dá uma entradazinha, ele está mais justo. Então aqui tem um esfíncter bem na entrada do ducto venoso. Então, quando o ducto venoso ele contrai, ao invés de ir sangue para ele, o sangue vai pelo outro lado. Pensem em duas estradas. A gente chega ali, nessa região próxima ao fígado, a veia umbilical ela tem dois caminhos para seguir. Ela pode ir para o fígado, é esse dedo, ou ela pode ir para o ducto venoso. Aí vamos supor que eu coloquei uma barreira aqui nessa estrada do ducto venoso. O que chegar vai passar para ele? Não, não vai, Kaique. Perfeito. Vai pro fígado. Então funciona desse jeito. Quando o esfíncter aqui contrai, ó, contraiu, todo o sangue que chega da veia umbilical vai desviar pro fígado, certo? Essa existência ou não do esfíncter varia de literatura para literatura, mas de acordo com Murray é desse jeito, beleza? Então esse foi a primeira troca, o primeiro efeito Shunt. Aqui mais algumas imagens, essa daqui é muito boa para a gente enxergar. A veia umbilical traz que tipo de sangue, Kaique? Com muito oxigênio, beleza. Quando ela chega aqui, ela tem dois caminhos, né? Ela vai ter o ducto venoso e ela vai poder ir para o fígado, que seria aqui para baixo, beleza? Se ela for pelo ducto venoso, ela vai cair aonde? Na veia cava inferior. Aí quando esse sangue aqui
da veia cava inferior encontra o sangue da veia umbilical que passou pelo ducto venoso, eu tenho nesse ponto que eu circulei o efeito Shunt. Eu vou ter uma mistura de sangue pobremente oxigenado com sangue altamente oxigenado. Olhe como não é difícil visualizando desse jeito. Beleza? E aí esse sangue vai chegar ao coração posteriormente, que nós iremos comentar. Aqui mais uma imagem para reforçar. O sangue chega pela veia umbilical. Tem dois caminhos, né, Kaique? A ser seguido isso. Pode ir para a veia porta, ir para a circulação hepática aqui, ó, por fígado, como nós vimos que é 50%, e também pode passar por esse ducto. Ó, como essa imagem é muito boa. Ó o ducto aqui, ó. É como se fosse uma encanação e eu fui lá e coloquei um cano a mais, que é o ducto venoso. E aí o sangue vai passar para cá e vai cair na veia cava inferior. E aí você vê que o azul e o vermelho aqui é justamente para mostrar a mistura de sangue. Então quer dizer, Kaique, que se não tivesse o ducto venoso, não ia misturar o sangue? Perfeito. O sangue não iria misturar. Ele iria seguir o caminho normal, como é no adulto. Certo? Após um curso pequeno na veia cava inferior, o sangue chega no átrio direito. Lembram que quando o sangue sai da veia cava inferior, ele chega no átrio direito? Então acontece também no feto. Pronto. O que acontece lá, Kaique? Devido à veia cava inferior também conter sangue pobremente oxigenado, a partir dos membros inferiores, né, abdômen e pelve, o sangue entrando no átrio direito não está tão bem oxigenado quanto o sangue na veia umbilical. Porém, ainda possui um teor interessante que chega a ser 70%. Então, Kaique, você pode explicar melhor esse parágrafo? O que acontece? Esse sangue, deixa eu mudar a cor aqui. Esse sangue que nós vimos, que saiu da veia umbilical, aqui embaixo, quando ele chega no coração, ele já não está tão bem oxigenado. Por quê? Ele se misturou com o sangue da veia cava inferior por causa do ducto venoso. Então quer dizer, Kaique, que o sangue que chega no átrio direito, nesse momento ele já está com um teor de oxigênio menor? Isso, ele já está com um teor de oxigênio menor. Certo? A maioria do sangue da veia cava inferior é direcionado pela crista dividens. Crista dividens, eu vou adiantar, é essa estrutura aqui, ó, crista dividens, lá entre os dois átrios. Essa é a crista dividens. Ela vai direcionar o sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. Por onde, Kaique? Pelo forame oval. Perceberam? Já falamos de ducto venoso e agora apareceu o forame oval. Então, eu vou desenhar aqui, ó, uma caixa, é o coração, certo? E aí tem a parte dos ventrículos. Aqui vão ser só os átrios. Átrio direito e átrio esquerdo. Aí você fala, Kaique, você disse que no adulto é totalmente separado, né? Perfeito. Porém, estamos falando do feto. Nós vamos ter uma variação e não vai ser totalmente separado. Nós vamos ter aqui o forame oval, que seria essa cavidade por onde o sangue passa do átrio direito para o átrio esquerdo, certo? E o que é essa região por onde ele passa? É o forame oval. Então, aqui ocorre novamente uma nova mistura de sangue. Porque aqui mistura o sangue com uma quantidade relativamente pequena de sangue pobremente oxigenado, retornando dos pulmões através das veias pulmonares. Então perceba, nós misturamos o sangue que chegou pela veia cava inferior, no átrio direito, com o sangue que chegou no átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Deixa eu desenhar para ficar melhor. Aqui, ó. Lembram que chega no átrio direito as veias pulmonares? Então esse sangue que está de vermelho veio do pulmão, enquanto no átrio direito está chegando o sangue da veia cava. Então aqui veio da veia cava inferior e aqui das veias pulmonares. Eu estou tendo aqui nessa região do átrio esquerdo uma mistura de um sangue com teor de oxigênio de 70% da veia cava inferior com um sangue pobremente oxigenado que veio dos pulmões. Kaique, se veio dos pulmões, por que tem pouco oxigênio? Lembram que o pulmão do bebê necessariamente não faz troca gasosa porque ele está lá cheio de líquido. Então esse sangue que chega do pulmão pelas veias pulmonares é pobre em oxigênio. E aí você mistura esse sangue pobre em oxigênio com o sangue da veia cava inferior, que tem um teor de 70%, e você vai tendo um novo efeito Shunt. Então aqui eu misturo de novo o sangue do feto. Onde Kaique por causa de quem? No átrio esquerdo por causa do forame oval. Beleza? Os pulmões do feto usam o oxigênio do sangue em vez de devolvê-lo. Então o oxigênio que chega lá, que sai do ventrículo direito, ele vai usar o pulmão e não vai fazer troca gasosa, porque ele está entumecido. Então, a partir do átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo e depois sai pela aorta. Então eu vou explicar aqui o passo a passo. Lembram? O sangue chegou
pela veia cava inferior, certo, Kaique? Já entendi. E também chega pela veia cava superior, certo? Que veio da cabeça, pescoço, etc. Então chega nas duas regiões. Aonde, Kaique? No átrio direito. No átrio direito, a pressão no átrio direito, ela é um pouquinho maior do que o átrio esquerdo. Você fala, Kaique, e por que isso acontece? Porque como o pulmão ele está cheio de líquido, esse sangue que chega no átrio esquerdo, ele não é com um fluxo tão alto. Então a pressão no lado esquerdo ela acaba caindo, beleza? Ela não fica tão alta. E você vê que por onde é que o sangue chega quando sai da placenta? Do lado direito. Então o lado direito do feto, ele acaba tendo até o músculo do coração, ele é um pouco mais espesso, porque o lado direito inicialmente trabalha mais. Aí você fala, Kaique, mas no adulto eu aprendi que o lado esquerdo é mais desenvolvido. Isso, mas isso depois que você ocorrem as mudanças. E ainda não ocorreram. E aí o sangue do átrio direito passa por onde? Pelo forame oval. O que é o forame oval? É aqui esse pontilhado aqui, vocês estão vendo? Essa estruturazinha que permite essa passagem do sangue para cá. E aí eu misturo esse sangue que chegou das veias cavas com o sangue das veias pulmonares. E eu vou ter uma nova mistura de sangue, um novo efeito shunt. E depois, cara, que acontece o quê? Ele desce para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele vai sair pela aorta, beleza? E aí da aorta nós vamos ver para onde ele vai, certo? As artérias do coração, pescoço, cabeça e membros superiores recebem sangue bem oxigenado da artéria aorta ascendente. Então olha que interessante, a aorta ascendente é aquela que eu mostrei lá no meu primeiro slide. Deixa eu voltar aqui para o primeiro slide. Esse daqui, ó. Ou ela aqui, ó, a aorta ascendente, quando sai aqui, ele manda para braquiocefálico, carótida e subclávia. Então ele manda para as regiões um sangue bem oxigenado, certo? Podem anotar que essa informação ela é bem importante, pode aparecer também para tentar confundir vocês. O fígado também recebe sangue bem oxigenado da veia umbilical, nós já tínhamos visto isso, Kaique, já tínhamos visto isso. Uma pequena quantidade de sangue bem oxigenado da veia cava inferior no átrio direito, que não entra no forame oval, ele vai para onde? Se mistura com o sangue pouco oxigenado da veia cava superior e do seio coronário e passa para o ventrículo direito. Foi o que eu havia comentado. Chega um sangue aqui da veia cava superior com baixo teor de oxigênio, né? E a veia cava inferior, ela tem um oxigênio, eu encontrei um artigo de 70% de saturação de oxigênio, de teor, na verdade, saturação não, de teor de oxigênio, beleza? Então aqui você também tem uma certa mistura, porque o sangue da veia cava inferior tem mais oxigênio que o da veia cava superior. E depois acontece o quê? Passa para o ventrículo direito para poder ir para o pulmão. Aí, ó, esse sangue que chegou no ventrículo direito possui um teor médio de oxigênio e sai através do tronco pulmonar. Eu vou voltar lá na imagem inicial para vocês verem. Eita, essa aqui não ajuda tanto. Essa aqui. Ó a cor roxa, médio conteúdo de oxigênio. Ó o átrio direito, ó o ventrículo direito, Kaique, tá roxo. Perfeito, você misturou. Olhem como essa imagem é muito boa. Percebem que aqui tá mais vermelho e aqui tá mais azul? Porque o sangue que chegou da veia cava superior tem menos oxigênio do que o que chegou pela veia cava inferior. Aí eu misturo eles dois e desce para o ventrículo. Então tá ali um sangue médio com médio teor de oxigênio. Inclusive, ó o tronco pulmonar aqui de roxo também, ou seja, teor médio de oxigênio. Porém, Kaique, a gente tá vendo aqui que quando volta do pulmão, ó essa veia pulmonar azulzinha aqui voltando pro pulmão, ela volta azul, né? Com baixo teor. Por quê? Porque o pulmão não faz troca gasosa. Ele só usa o oxigênio. Ele só gasta. Entenderam? Por isso que as cores ficam desse jeito. Então, retornando. Pronto. Concluímos essa parte. Então, já vimos os dois momentos já que ocorrem a mistura de sangue. Vamos ver agora o último, que falta, né? Que é o ducto arterioso. Aproximadamente 10% desse fluxo sanguíneo vão para os pulmões. Então quer dizer que 10% desse fluxo que chegou sobe pelos pulmões, né? Lá pelo ventrículo direito. A maioria do sangue passa através do ducto arterioso para a aorta ascendente do feto e retorna à placenta pelas artérias umbilicais. E aqui a gente acaba a circulação. Você fala, Kaique, você pode explicar melhor? Então perceba. Esse sangue que sai do ventrículo direito, ele sobe pela artéria pulmonar. Essa aqui é a artéria pulmonar. Beleza? Aí da artéria pulmonar ele vai para o pulmão, retorna para quem? Para o átrio esquerdo
né, pro átrio esquerdo, para depois passar por ventrículo esquerdo e passar aí por quem? Kaique, pela aorta. Eu vou mudar a cor aqui porque vai ficar um em cima do outro. E aqui vai sair a aorta. Olha se vocês conseguem entender como é o raciocínio aqui. Então, o Kaique me disse que o sangue sai do ventrículo direito, aí o sangue entra aqui, né? O sangue entra aqui, vai lá no pulmão, o pulmão, o Kaique disse que só gasta oxigênio, isso. Aí esse sangue vai voltar bem pobre de oxigênio, volta para onde? Pro átrio direito, pro átrio esquerdo, pelas veias pulmonares. Beleza, Kaique, essa parte é fácil. Desce pro ventrículo esquerdo e depois esse sangue vai sair pela artéria aorta. Era para ser assim, beleza? Entretanto, todavia, deixa eu ver se será que vai caber. Deixa eu apagar aqui e vou refazer, para vocês entenderem perfeitamente. Então, ventrículo direito, né, que é o de baixo, tem o átrio direito também, eu só não fiz desenhar. A artéria que vai lá pro pulmão e vai ter aqui a aorta, né, que é essa azul, que vai a ascendente e depois a descendente. O que é que vai acontecer? Vai existir uma interligação entre a artéria pulmonar com a artéria aorta, ou seja, eu vou fazer aqui, pode ser aqui, meu Deus, pode ser, só para ficar ilustrativo, beleza? Vai existir o ducto arterioso, ou seja, o que é o ducto arterioso? É uma região de que tem o contato do sangue da artéria pulmonar, que está indo para lá, né, com pouco oxigênio, com a artéria aorta, que tem um teor de oxigênio um pouco maior. E aí aqui você vai ter novamente uma troca de sangue. Percebam que o sangue que passar por aqui, né, ele vai passar aqui por esse meio, Kaique, e vai transferir para esse lado, vai para o corpo. Isso, você vai ter uma troca de sangue nesse momento. Então, aproximadamente 10% do sangue da artéria da aorta ascendente entram na artéria aorta descendente, beleza? Então, deixa eu ver aqui as setas, ó. Vamos ver também, analisar as cores. Percebam. Ó, ducto arterioso, olha ele aqui, vamos analisá-lo. Ducto arterioso está fazendo a ligação de uma região com alto conteúdo de oxigênio para uma região com médio conteúdo de oxigênio. Então eu estou pegando a região com alto teor de oxigênio, que é a nossa ali, a aorta, você vê que ela está vermelha, com baixo teor de oxigênio, que está relacionado com o pulmão. Quando eu faço esse contato, né, eu estou fazendo ali uma ligação entre esses dois locais, eu estou misturando um sangue rico em oxigênio com um sangue com um teor médio. Né? Eu falei baixo, mas não chega a ser baixo. Então o ducto arterioso é mais uma região de contato entre o sangue e é o terceiro local de contato. E aí percebam, depois que ocorre toda essa mistura, o sangue desce pela artéria aorta descendente e volta a cair aqui para a placenta, né? Volta por quem? Pelas artérias umbilicais. Então as veias umbilicais começaram tudo pelo lado direito e as artérias umbilicais acabam tudo, né, saindo ali pelo lado esquerdo. Beleza? 65% do sangue na aorta descendente voltam pelas artérias umbilicais para a placenta e os 35% que sobraram vão lá abastecer, né? Vísceras e parte inferior do corpo, ou seja, há uma distribuição do sangue, visto que houve mais uma mistura de sangue, certo? E aí aqui nós vamos ver, aqui nós acabamos circulação fetal. Se você conseguir entender até aqui, maravilhoso, show. Porém, quando o bebê nasce, ele passa por uma circulação transitória e eu julguei importante nós vermos isso. Beleza? Então vamos lá. Importantes ajustes circulatórios ocorrem no nascimento, quando a circulação do sangue fetal através da placenta é interrompida e os pulmões do neonato se expandem e começam a funcionar. Então percebam que um dos checkmates aqui é o que? O pulmão, que antes estava lá sem fazer troca gasosa, agora vai fazer. Então vai mudar muita coisa. Assim que o bebê nasce, o forame oval, o ducto arterioso e os vasos umbilicais não são mais necessários. Olhem que interessante. Que a gente falou tanto deles nessa aula. Mas no feto, quando nasce, não é tão mais necessário como antes. Beleza? O esfíncter do ducto venoso se contrai. Assim, todo o sangue que entra no fígado passa pelos sinusoides hepáticos. Como ele não é mais necessário, o esfíncter se contrai e ele fica lá sem passar sangue por ele. A oclusão da circulação placentária causa, muito importante esse momento, causa uma diminuição imediata na pressão na veia cava inferior e principalmente no átrio direito.
Você fala, Kaique, que você comentou ainda nessa aula que o átrio direito tinha uma pressão um pouco maior que o esquerdo, não foi? Foi. Só que percebam que agora que aquela circulação foi cortada, né, que nós paramos de fornecer aquele fluxo sanguíneo, a pressão no átrio direito ela caiu. Então a pressão no átrio esquerdo agora vai crescer. Então percebem que o sangue que ia do lado direito para o esquerdo não vai mais, certo? Já dei esse spoiler. Além disso, o que ocorre com o pulmão? A aeração, né, a passagem de ar nos pulmões do nascimento está associada com redução dramática na resistência vascular pulmonar, aquele líquido não tem mais, elevação acentuada no fluxo sanguíneo pulmonar, vai começar a chegar mais sangue no pulmão. Por que, Kaique? Porque o forame oval vai se fechar, né? Nós ainda vamos falar isso, mas já estou adiantando. Aquela passagem que existia não vai ter mais. E ocorre o adelgaçamento progressivo das paredes das artérias pulmonares. Você fala, Kaique, que nome feio. Adelgaçamento é apenas o quê? Diminui a espessura das paredes das artérias pulmonares. E isso acaba sendo importante para a aeração pulmonar, beleza? Visto que a resistência diminui e vai ter a passagem de sangue. O adelgaçamento das paredes arteriais resulta do alongamento dos pulmões no nascimento. Perfeito. Você vê que as ideias elas vão se casando. Devido ao fluxo sanguíneo pulmonar e a parede do fluxo e a perda do fluxo da veia umbilical, a pressão no átrio esquerdo agora é maior que a do átrio direito. Percebam, o pulmão recebe mais sangue. Então esse sangue que foi para o pulmão, Kaique, ele vai para o lado esquerdo, não vai? Vai. Então aquele sangue que chega no lado esquerdo aumenta a pressão no lado esquerdo. E agora ela consegue vencer a pressão do lado direito. E com isso a gente fecha o forame oval. A elevação da pressão no átrio esquerdo fecha o forame oval, pressionando a válvula do forame contra o septum segundum, que é aquela estruturazinha que nós havíamos visto. A saída do ventrículo direito agora flui para o tronco pulmonar. Perfeito? Vou voltar aqui para mostrar isso, como isso acontece. Aqui, ó. Lembrem, né, isso é uma lei da física, a lei das pressões que... Ué, não está apagando. De acordo com a lei das pressões, nós temos que fluidos eles vão da região de maior pressão para a região de menor pressão, certo? Isso acontece sempre. Por isso que o sangue flui, maior pressão para menor pressão. Porém, depois que o bebê nasce, essa pressão do lado direito ela vai diminuir. A pressão na veia cava vai diminuir. A pressão na veia pulmonar vai aumentar e no átrio esquerdo vai aumentar. Ou seja, a pressão desse lado agora de azul, ela está maior. Então, se ela está maior, ela vai empurrar, a seta azul aqui embaixo, ela vai pegar essa válvula do forame e vai jogar para cá, para essa região verdinha. E aí ela vai fechar aqui. Então, é como se ela tivesse deitada, aí a pressão aqui ela cresce tanto, né, cheio de sangue, pressão, que ela empurra, e aí ela vai lá e fecha o forame oval. Uma questão física. Olhem que interessante. E aí, né, o forame oval, ele agora já foi fechado. Pronto, Kaique, resolvemos já uma das regiões de troca, né? Já. E o ducto venoso também houve a constrição lá do esfíncter, então não passa mais sangue naquela região. Devido à resistência vascular pulmonar ser menor que a resistência vascular sistêmica, o fluxo sanguíneo no ducto arterioso inverte. Agora é da aorta descendente para o tronco pulmonar. Vejam, é mais fácil eu mandar sangue, vocês acham, né? Respondam aí. Eu vou dar um tempo para vocês responderem. Vocês acham que onde a resistência é maior, mandar sangue para o corpo todo ou para o pulmão? Para onde é mais difícil mandar sangue? Para o corpo todo. A resistência vascular sistêmica ela é maior, então a do pulmão é menor. Mas por que isso? No pulmão, que agora é areado. O pulmão não era assim, lembram que o pulmão antes ele era todo resistente, agora não. Quando ocorre essa mudança, o pulmão agora ele é menos resistente, o ducto arterioso inverte o seu fluxo sanguíneo. Por que, Kaique, mesmo? Vai da região de maior pressão para a de menor pressão. Onde a pressão é maior? No corpo, a aorta descendente. Onde a pressão é menor? Tronco pulmonar. Então agora o sangue sai da aorta descendente e vai para o tronco pulmonar. Olhem que interessante. E depois, progressivamente, esse ducto arterioso também se transforma em um ligamento, ele se fecha. O ducto arterioso se fecha ao nascimento. Porém,
uma pequena quantidade de sangue pode continuar a ser desviada através do ducto arterioso da aorta para o tronco pulmonar por 24 a 48 horas em um neonato a termo. Olhem que interessante. E Kaique, por que mesmo mudou? Agora é da aorta para o tronco, porque a pressão, a resistência no pulmão é menor. A pressão no pulmão é menor. E aí você tem essa inversão de direção. Tudo explicado, né, junto com a fisiologia, com a física. E aqui uma curiosidade. Ao final das 24 horas, 20% dos ductos estão fechados. Em 48 horas, 80% estão fechados. E em 96 horas, a ideia é que 100% dos ductos estejam fechados. Beleza? Em neonatos a termo, lembram que é a termo, quando nasce ali de 37 semanas completa até 42 semanas, o oxigênio é o fator mais importante para o fechamento do ducto arterioso. Caso que essa informação é importante, ela é importante, né, visto que ela explica por que o ducto arterioso fecha. Então lembre, Kaique, qual é a molécula mais importante aqui nesse momento? O oxigênio. Porque, de acordo com as pesquisas, né, o que tudo indica, o oxigênio ele parece ser mediado pela bradicinina. Bradicinina é uma molécula, é uma substância comum da inflamação, mas que aparece aqui também. Uma substância liberada dos pulmões durante a inflação inicial, visto que você causa uma perturbação ali. E o oxigênio tem essa relação com a bradicinina. A bradicinina possui efeitos contráteis na musculatura lisa. Então, pensem, eu tenho um ducto, eu tenho um efeito contrátil, ele vai fechar. Tiveram uma sacada? A ação dessa substância parece ser dependente de um elevado teor de oxigênio. Então, para a bradicinina agir, eu tenho que ter o que, Kaique? Muito oxigênio. E quando é que eu vou ter muito oxigênio ali? Quando eu tiver a mudança de pressão e o pulmão ficar menos resistente e a direção do fluxo mudar. E aí com isso, né? E aí aqui explica, quando é que eu vou ter esse teor? Quando eu tiver a aeração dos pulmões ao nascimento, como nós já comentamos a aula toda. Quando a pressão do oxigênio do sangue passa através do ducto arterioso e atinge aproximadamente 50 mm de mercúrio, a parede do ducto se contrai. Então aqui é apenas uma informação do porquê ele se contrai. Olha que interessante, explicamos por que ele se fecha. Quem é que desencadeia isso? O oxigênio junto com a bradicinina. Aí você fala, Kaique, por que antes ficava aberto? As prostaglandinas elas eram mais secretadas anteriormente, visto que o teor de oxigênio era menor. No presencial nós iremos discutir um pouco mais sobre isso. Mas aqui fica, né, como um a mais para vocês aí anotarem e terem um diferencial. Os mecanismos pelos quais o oxigênio causa a constrição ainda não são bem conhecidos. Beleza? As artérias umbilicais se comprimem no nascimento, prevenindo a perda de sangue do neonato. Muito importante, visto que também elas não são mais necessárias. Devido ao cordão umbilical não estar apertado por 1 minuto ou mais, o fluxo sanguíneo através da veia umbilical continua transferindo sangue bem oxigenado fetal da placenta para o neonato, ainda aqui nesse momento final. A mudança do padrão da circulação sanguínea fetal, ela não é repentina, percebam. Ela é progressiva, ela possui os seus momentos. E aí, para ela acontecer, tem que ter mudança de pressão, teor de oxigênio, variação anatômica e etc. Algumas mudanças ocorrem na primeira respiração, né? Quando ali ocorre aquela primeira respiração, como a aeração pulmonar, ela já se inicia ali. E outras demoram horas e dias, como nós vimos, por exemplo, o fechamento dos ductos, que demoram até 96 horas. Durante a fase de transição, pode haver um fluxo da direita para a esquerda pelo forame oval, mas a ideia é que o forame oval se feche, né? Lembram que ele estava lá deitado, aí a pressão empurrou ele fechou. O fechamento dos vasos fetais do forame oval é uma mudança funcional e, posteriormente, um fechamento anatômico. Beleza? Visto que vai ter uma proliferação de tecidos fibrosos. Então quer dizer, Kaique, que primeiro muda a função e depois a anatomia? Perfeito. Primeiro muda a função e depois a anatomia. Show? E aí, aqui nós temos a imagem de como fica depois. Eu vou pegar o amarelo. Lembram que quando eu tinha aqui a veia umbilical, o sangue chegava. Kaique, o sangue chegava aqui, aí ele tinha duas opções: ir para o fígado e pelo ducto venoso cair na veia cava inferior. Percebem que não tem mais, não existe mais aquela estrutura, porque aqui nós estamos falando do neonato. Vamos lá para o forame oval. Fechado. O forame oval não existe mais, porque a pressão do lado esquerdo ela é maior do que a pressão no lado direito.
E a última região, Kaique, que era aqui, eu lembro, que ocorria o ducto arterioso. Primeiro, a gente tem uma inversão do fluxo e posteriormente ele se fecha. Se fecha porque o oxigênio é uma molécula importante aqui nesse momento, junto com a bradicinina. Show? E percebam, agora só tem alto conteúdo de oxigênio e baixo conteúdo de oxigênio. Você fala, Kaique, cadê o médio conteúdo? Não tem, porque não tem mais troca de sangue com diferentes teores de oxigênio. E esse é o grande checkmate, a ideia é que não tenha mais, porque o ser humano, né, de acordo com a nossa evolução, é um coração de 4 cavidades sem troca de sangue com diferentes teores. Show? E aí eu já trouxe aqui também um spoiler de outro SP, que essas regiões elas dão origem a estruturas. A veia umbilical que nós vimos lá no começo, ela dá origem ao ligamento redondo do fígado. Beleza? Então quando vocês virem o ligamento redondo do fígado, é um remanescente da veia umbilical. O ducto venoso se transforma no ligamento venoso. Olha ele aqui, ó, ligamento venoso. Vocês veem que ele tem uma ligação lá com o umbigo, ó, tá vendo? Ele sai aqui, ó, vai lá pro umbigo. O ligamento redondo, ele fica bem no final do ligamento falciforme do fígado, se vocês forem ver a imagem. As artérias umbilicais se transformam em ligamentos umbilicais, beleza? E alguns ligamentos viscerais também. O forame oval se transforma em fossa oval. Ó, forame remete a buraco, beleza? Então eu tenho um forame. Depois eu tenho uma fossa. Uma fossa é só uma região mais com um aprofundamento assim. Então era uma cavidade e depois virou uma fossa. E por último, o ducto arterial vira o ligamento arterioso. Olha ele aqui, ó, eu já tenho circulado. O ligamento arterioso. Então, ligamento arterioso, fossa oval e ligamento venoso eram 3 estruturas que haviam troca de sangue e agora não tem mais. Beleza? A nossa referência foi, novamente, Murray, beleza? Embriologia clínica de Murray e Zugaib obstetrícia. Espero que tenham conseguido entender. Obrigado pela atenção e até a próxima.